oração que eu vou fazer não seja usada por mim, seja usada por ninguém, não seja usada por ninguém. Se por Deus. Amém. Vamos orar. Abençoe Deus, amado Pai. Abençoe Deus, que essa pregação possa ser abençoada, possa ser usada. Amém, Senhor. Mas que não por mim, sim pelo Senhor Deus. Amém, Deus. Deus da glória. Amém, Senhor. As pessoas que estão sendo representadas, abençoe a mensagem. Sim, Pai. Jesus, amém. Vamos começar já abrir para. Vamos dar um suspense? Não. Vamos falar. A pregação de hoje é a parábola do semeador. Vamos lá para Marcos 4, do versículo 3. Versículo 3. Amém? Amém. Eu queria fazer uma pergunta, se algum irmão poderia se disponibilizar para ler. É do versículo 3 até o 22. Marcos 4, do 3 ao 22. Vamos lá, eu vou ler devagar. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuo? Parou. Vamos. Certo. Antes de continuar, vamos logo entender cada passo. Certo. A primeira parte cai na beira do caminho. Lembrando que cada parte do caminho, são 4, diz um tipo de cristão. A primeira parte diz: o semeador saiu a semear, e uma parte caiu à beira do caminho, e veio as aves e a comeram. É um tipo de cristão que ele não é aquele cristão que ele vem e ele diz: vamos dizer que eu convidei mãe, aí ela veio o dia. Aí o que aconteceu? Eu chamei ela um dia, só que aí vamos dizer que o pai não era da igreja. Aí o pai começou a falar, colocando problema, até que ela por si só desistiu. As áreas significam pessoas, problemas, dívidas. Tudo isso pode ser representado com corvos e aves. Já a outra parte, como nós vimos, caiu no meio, num solo rochoso. O que significa um solo rochoso? O solo rochoso não tem como nenhuma planta ter raízes, né? E as pedras também, né? E já dá uma sufocação também. O que quer dizer uma planta que cresceu em solo rochoso? É aquele tipo de cristão que ele faz uma só coisa. Ele vem, segue,
faz tudo mesmo. Só que tem uma coisa que ele não vai aguentar, ele não vai fazer. Sabe o que é? Diz que o sol veio e a queimou. O que é o sol? O que vai queimar muitos cristãos? É o sol que vai raiar? Não, ele não vai queimar ninguém. Ninguém não foi nem preocupado. É a volta de Cristo. Porque diz que muitos desistirão por causa que não iriam aguentar. E o que acontece quando o sol veio? Ela logo secou, pois não tinha raiz. Raiz não é você andar com uma bibliazinha, não é você estar aqui em cima, pregar. Aí quando chega em qualquer lugar, pregar é uma coisa também. Só que você chegar, você fazer uma pregação. E no outro dia você já não sabe da pregação. Você não sabe qual foi o teu folha, não sabe nem se é uma pergunta. Isso basicamente você fez uma pregação sem raiz. Porque pregação com raiz, a pessoa nunca, repito, nunca esquece. Tem pregação que tem gente, eu já teve uma vez que eu assisti, há novo tempo, passou falando, aí eu escutando, só que aí eu não dei muita bola. Aí eu fui fazer um culto em casa, eu e mãe, e eu disse assim, mãe, o primeiro texto que eu abri vai ser o que eu vou ler, como é que a senhora... Aí nós discutimos sobre esse texto. Eu abri em Marcos 4, do versículo 3. E eu li. E aí eu já vi que aquilo ali já era um sinal que era uma pregação. Aí, né, eu fiz o quê? Transformei uma pregação. Existem muitos também, só que isso aqui está explicado, baseado todo na Bíblia. E agora, o que significa? Sem raiz é você não ter confiança, não ter fé. Você diz assim, eu tenho fé, mas por dentro, não tem nada de fé, é só... Então, resumindo, as pessoas que desistem na volta de Cristo. O terceiro tipo de pessoas, as que cresceram entre os espinhos. Entre os espinhos é aquele tipo de pessoa que cresce, que é só você é o líder adventista. Não quer dizer que é uma pessoa. Aí tem um bocado de outros tipos de corpo. Tá aqui, só você, adventista. O que é que acontece? Aí esses que cresceram e as focaram. O que é que significa? As pessoas que começam a te derrubar. As pessoas que começam a te criticar. Por que você segue isso? Por que você segue uma coisa que aconteceu há mais de 3 mil anos atrás? Porque eu tenho fé. Amém. Então, a banda morreu. Por quê? Porque ele não suportou, não conseguiu. Porque eu sei que é muito difícil, agora dá para suportar. Verdade. Vamos dizer que... Dá para suportar. Vamos dizer que é uma pessoa. Aí vem uma crítica daqui, vem uma crítica do trabalho, vem uma crítica de lá, e ela está lá sem esforço algum. Sabe como é que essa banda que ela poderia ter ficado viva e não ter morrido? Se quando ela recebesse tudo isso, ela voltasse para ela. Mas no meio da noite, ela abrisse a Bíblia dela e estudasse. Porque os espinhos iriam começar a morrer. Verdade. Então, cada um desses tem uma solução. E por último, cresceu em boa terra, deu muitos frutos. O que quer dizer que crescer em boa terra? Aquele tipo de cristão que vem, que lê, que prega, que faz tudo, que é fiel. Amém. E como dá muitos e muitos frutos. Lá no céu todos nós sabemos que vamos ter uma coroa com estrelas. São todas de pessoas que a gente só vê. Ou seja, os frutos são cada tipo de pessoa que
que eu salvei, que eu ajudei. Isso é você ser uma planta. Porque, mas eu não tenho dom, eu não tenho nada. Eu também não tinha, não. Nunca na minha vida eu tinha pregado. Ela chegou pra mim, eu tava me lembro, tinha só um balcãozinho aqui. Eu me sentei aqui, peguei uns copos, descartava e comecei a pregar. Aí fui lá para Bela Vista, fui lá para Frutilândia e já vai para vários cantos. Mas é que não tem. Primeiro, deve dar dom a quem pede. Verdade. Qual é o pai que pede qual filho que ele não pede presente nenhum? Presente nenhum. E ele, o pai chega, vamos dizer que o pai não sabe se dá precisando, mas ele de qualquer jeito ele dá. Isso, ele não sabe se está precisando, não sabe se ele vai gostar. Mas ele tem noção que ele deu com o bom coração. Então, o que acontece? Acontece que o fruto da fé é aquele tipo de pessoa. Muitas vezes você diz, eu sou fiel, mas você não é fiel. Fiel não é ter uma linda. Sabe o que é? Ela é linda, mas não adianta. Se eu pegar ela, chegar lá em casa, deixar no salmo, deixar lá, em poeira. Adianta? Não. Adianta, só vai o quê? Nada. Eu estou aprendendo o quê? Nada. Eu estou sendo fiel desde o quê? Nada. Não adianta de nada você pegar uma Bíblia e colocar ali. Adianta você pegar uma Bíblia, estudar, orar. É o que adianta. Não adianta vir para a igreja. É a mesma coisa. Você vai para o jogo, mas você não sabe jogar. É a mesma coisa. Você vai para o jogo e não pode jogar. Então, você vai estudar, mas você não sabe orar. Tudo bem, ore silencioso, pede silencioso. Porque, primeiro, se Deus dá o dom a quem pede, porque a quem ele quer dar, é porque ele já sabe qual é o futuro da pessoa. Então, se Deus disser, você vai tocar violão, você toca o violão, porque ele vai te colocar na mesa dos seus inimigos. Se você olha aquela pessoa dele disse que ele vai colocar uma mesa para você sentar adiante dos seus inimigos. Uma pergunta, vamos dizer que tem um inimigo meu aqui, ele está aqui. Você sentaria com ele? Sabendo que ele morre de raiva de você? Sentaria? Você comeria assim, junto com ele? E Deus diz que vai colocar você. Mas você não vai ter medo de nada. Quando a gente vê que é uma pessoa inimiga, a gente já fica com aquele pensamento, tem medo. Mas Deus vai colocar na vida dos nossos adversários. Ou seja, nós temos que ser assim. Eu não gosto dele, mas Deus diz que ele vai me colocar na frente dele. E ele vai tirar no meio, vai tirar no meio, vai tirar tudo. Se ele vai tirar tudo, tá bom. Agora eu vou pedir que a irmã Angelina continue lendo. Certo. Agora é a explicação da parábola, a partir do verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem,
Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Como vocês podem ver, eu expliquei o verso. Mas qual é a diferença para o verso? Agora, nós ainda temos a explicação. Aí eu também fiz umas perguntas. Vamos ver logo as perguntas. De que maneira Deus plantou a palavra dele no seu coração? Agora as pessoas vieram falar para nós ensinar a Bíblia. Exatamente. Agora vamos para refletir. Que tipo de cristãos nós somos? Será que eu sou do jogo rochoso? Será que eu sou no meio de espinhos? Será que eu caio no meio do caminho? Ou será que eu nasci em boa terra? Pois é. Quando ela está frutificando, né? Quando ela está crescendo, frutificando. Se não estiver frutificando, o negócio está ruim. Mulher cortada. Como podemos ser um semeador? Dando a palavra aos outros. Ou seja, pregando a palavra, né? Mais uma pergunta. Não importa, importando quantos seus solo não seja bom, Deus tem boas novas para você. Amém. Mesmo que o solo não Não seja bom. importante qual seja o seu solo, não seja bom, que Deus tem boas novas para você. Amém. Deus pode colocar um estrume, né? Deus pode colocar Seu um solo pode ser adubo. ruim, mas você não vai ser ruim igual seu solo. Você vai ser melhor, você vai ser uma coisa boa, você vai transformar aquele solo ruim em boa terra. Amém. Deus pode. Agora, para fechar com aquela chavezinha de ouro, Olha aí. o que era o semeador? Marcos 4, 26 ao 29. Eu leio de novo. Vamos lá. Agora é a parábola da semente. 26 a 29. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga.
E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Tá vendo aí? Nós que somos cristãos, nós temos que ser assim. Que de tanto a gente pregar, tanto, a gente sabe que tanto não morrer. Agora que a gente morre, sabendo que eu, você, todos nós ajudamos aquela pessoa, nós ajudamos pregando, nós somos os semeadores. Ah, semeador só deve ser quem está aqui em cima. Não, semeador, quem manda só assim. Bom dia, no WhatsApp. Esse daí pode fazer mais que uma pregação. Porque aquele bom dia pode salvar uma pessoa. Aquele amém coloca no grupo. Aquele feliz sábado é muito importante. Orar por alguém que está precisando, né? Dizer para a Inclusive, pessoa que está orando. você ora, você recebe. Não tem um ditado que diz: aqui se planta, aqui se colhe. Você vai plantar coisa boa e você vai receber coisa boa. Amém. Como é que funciona? Funciona o seguinte: Deus te ajuda, você ajuda ele. As pessoas. Então, nós temos que sempre se lembrar de 3 coisas. Que tipo de Cristo nós somos? Se nós somos sementes, um pouquinho. Se o nosso solo depende da nossa vida. O solo, todas elas têm resposta, mas ela não é resposta para a nossa vida. Sim, para você. Eu fiz essa pregação. Essa pregação foi parte de um pequeno culto em casa que eu fiz com minha mãe. E eu abri certo em cima. E aconteceu que isso foi uma pregação para mim memorizada. Memorizada, você pergunta, sei de tudo. Você vai pergunta tudo. Mas como é que eu vou aprender tudo? Com a memória e com o fim da palavra. Eu queria encerrar dizendo que não importa como você seja, não importa que tipo de pessoa você é, não importa que tipo de pessoa você pode ser. Ah, eu sou um cristão que eu tenho muita fé, mas eu vou só orar e ser minha fé. Ser minha fidelidade. Amém. Ser minha fé. Amém. Tá um milagre para trabalhar lá em Amirim. Para receber mais do que eu recebia, era 3 mil reais. Aí não sobrava nada. Tinha vez que ainda não ficava nem um pouquinho para comer. Aí pai trocou de trabalho, depois que eu recebi o pedido, trocou de trabalho. E hoje, nunca faltou. Nem sequer um grão de feijão no meu filho. Amém. Glória a Deus. Então, que Deus diz: quem me segue, ele será seguido. Então, Deus está no céu. Mas, como ele diz, quem me segue vai ser seguido. Se eu seguir a ele, vão ter pessoas que vão me seguir. Então, eu tenho que dar o exemplo de Jesus dele, para eles poderem fazer. O que eu fiz é assim de gerações em gerações. Amém. Até que ele volta e faça a glória. Amém. Glória Essa a Deus. foi a minha pregação de
queria encerrar com uma oração de louvor. Peço que todos fiquem de pé. Vamos orar. Abençoa Deus, meu Deus Pai. Muito obrigado, Deus, por a oportunidade que o Senhor me deu. Obrigado, Muito Deus. obrigado, Deus, por eu ter vindo. Sim, Deus. Deus, que essa pregação, Deus, ela não pode ter sido usada por mim, sim, ela pode ter sido usada pelo Senhor. Amém, Senhor. Abençoe cada família que está sendo alimentada. Abençoe, Deus. Os dois alimentícios que faleceram, abençoe eles, Deus, também. O Senhor coloca nós podemos ver no céu. Amém, Abençoe as Senhor. famílias, Deus, que ela pode melhorar. Abençoe, Deus. Abençoe, Deus, essa pregação. Que ela possa servir para todos nós. Amém, Senhor. Inclusive para mim. Abençoe, Deus, todo mundo, todas as famílias, todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.